Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela participação de todos, espero que todos estejam bem, com saúde. E vamos ver nessa reunião de hoje, nessa reflexão, um assunto que é bem pertinente e bem interessante. Vou passar para vocês uma visão minha e a gente vai olhar de uma maneira diferente. Então, vamos ouvir o que a Joana nos traz essa noite. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 125. Estuda sempre. Incorpora às tuas atividades o hábito da boa leitura. Uma página por dia, um trecho nos intervalos do serviço, uma frase para meditação, tornam-se o cimento forte da tua construção para o futuro. O conhecimento é um bem que, por mais seja armazenado, jamais toma qualquer espaço. Pelo contrário, faculta mais ampla facilidade para novas aquisições. As boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração, estimulam ao progresso. O homem que ignora, caminha às escuras. Lê um pouco de cada vez, porém, falo constantemente. Bem interessante. Quando eu falei que ia comentar as minhas experiências, exatamente no sentido de eu nunca tive muita força para ficar lendo, nunca tive paciência, era cansativo, porque nunca aprendi como ler. Minha mãe sempre me ensinou a ler bastante e fazíamos os estudos em casa, mas a escola, né, me trouxe alguns dissabores e acabei deixando esse hábito, porque a leitura é um hábito, um pouco de lado. Ler é algo interessante, mas saber o que ler é mais interessante ainda. Não que seja fundamental, mas é revelador. Porque estamos numa época onde tem muita informação, muita informação. Escrita, falada, ouvida, né? Então, somos bombardeados diariamente por toneladas e toneladas de informação. Sejam propagandas, sejam futilidades, né? Sejam toda sorte pensável e inimaginável de assuntos e realmente criar um hábito nos resguarda internamente. Por exemplo, vejo às vezes pessoas que consomem 4, 5 horas diárias de vídeos no Instagram e no TikTok, aqui no YouTube, né? Mas fala assim, mas eu não consigo ler 10 minutos um livro. É cansativo, é muito enjoado. Realmente, a informação da leitura, ela não é tão dinâmica. Requer de nós diversos mecanismos. Imaginação, compreensão, contextualização e consumir um vídeo já vem quase mastigado aquilo ali. Quando o vídeo requer que nós também contextualizemos, o vídeo é um vídeo chato. A Joana vem nos alertar que nós temos que determinar esse hábito para nós.
estudar sempre. Olha só, quando ela fala estudar sempre, ela não botou aqui doutrina espírita, botou? Ah, estuda sempre a doutrina espírita, estuda sempre as obras espíritas. Estuda sempre. E existe um estudo que nós, às vezes, não damos a devida atenção, que é o estudo visual. Observar. Aprender com as pessoas, com o que elas têm a nos ensinar. Tirar nossas conclusões. Não é criticar a pessoa, não é dizer que é isso, aquilo, que concorda ou discorda. Não, observar. Quem observa não tece nenhum tipo de comentário. Apenas observa. E dali cria as suas próprias conclusões. Então, essa é uma forma também de estudar. Olhar uma pessoa trabalhando, olhar uma pessoa descansando, olhar uma pessoa fazendo algum tipo de atividade, é um tipo de estudo. Perceber como as pessoas se comportam, conversam. Se torna fofoca quando você começa a chamar outra pessoa para conversar e falar sobre aquilo. Do contrário, não, é uma análise. Você está olhando, está refletindo. Não é julgar, dizer que a pessoa está certa ou está errada, mas refletir sobre aquilo que está acontecendo. Óbvio que também ela coloca aqui, ela introduz o hábito da boa leitura. O que é uma boa leitura? A boa leitura é aquela que nos traz alguma coisa. É capaz de criar dentro de nós algum tipo de sentimento, de compreensão. Às vezes nós lemos uma obra, um romance, mas a gente fica apegado ao personagem. O que o personagem está passando, como se fosse uma novela. E a gente quer saber o desfecho, e a gente esquece de analisar, de perceber quais são as situações que aquela pessoa passa, aquela personagem passa, como aquela personagem enfrenta aquela determinada situação, qual é o contexto em torno daquela situação. Então, a boa leitura não é só a questão do espiritismo, mas tudo aquilo que você pode tirar uma reflexão, um pensamento que possa nos levar a compreender algo, ou pelo menos nos traga pelo menos uma curiosidade para continuarmos. Por isso que se pegarmos algum livro um pouco mais teórico, etc., é mais cansativo. As pessoas ficam bem mais à vontade com os romances, etc., porque tem uma história envolvida. Não que esteja errado, que esteja certo. Novamente aqui não é criticando, né? Não é dizendo ou já pontuando, não. Estou dizendo que são os porquês da leitura cansativa. Então, para desenvolvermos esse hábito, nós temos que começar pausadamente. Começa assim, escolha um tema que te agrade, que te desperte alguma curiosidade. Procure um livro adequado àquele tema, de uma forma adequada ao que você conheça. Não adianta você pegar um livro mais avançado em determinada área que você tem interesse, porque talvez não consiga absorver muito dele.
Escolha um livro que esteja dentro daquilo que você espera e dentro daquilo que você entenda. E começa a consumi-lo devagarzinho. Ah, lê um parágrafo. Ah, cansei. Então tá bom. Marca o parágrafo. No outro dia você volta e vai todo dia exercitando um parágrafo, uma página, um capítulo e vai ampliando até você se sentir à vontade. Isso leva meses, anos às vezes. Tem pessoas que geram um hábito de ler antes de dormir. Faz todas as atividades, aí deita, estipula lá uma meia hora, uma hora antes de dormir, fica lendo, ou até antes, que a leitura, né, que ela dependendo do que ela tem esse efeito de nos relaxar. Tem pessoas que estão dentro do ônibus, estão lendo. Lá na academia tem uma pessoa que enquanto está fazendo esteira está lendo. É interessante, cada um vai adaptar o seu dia, o seu momento. O que eu vejo muito acontecer é as pessoas caminhando na rua com o celular falando, mandando mensagem, ou lendo mensagem, ou ouvindo mensagem. E vamos, não é que seja desperdiçar o tempo, mas vamos gastando tempo, às vezes, com coisas que poderiam ser mais produtivas, né? Ou nos cansando menos para podermos ter mais energia para fazer outras coisas. Aqui cabe essa reflexão de como vivemos ou como estamos passando pelo mundo. Quando eu falo que conheço muitas pessoas que passam 2, 3, 4 horas no celular por dia, as pessoas não acreditam. Mas toda hora que você pega o celular, você para, você vai falar uma mensagem, vai receber uma mensagem, você vai rodar uma tela vendo um vídeo, você talvez não conte que você está ali meia hora, 40 minutos, daqui a pouquinho você volta mais meia hora, se somar isso tudo, ao final do dia, é um bom tempo dedicado. Não que o celular seja algo ruim, mas, como tudo na vida, tem que ser consumido com moderação. Então, Joana nos chama aqui para entendermos que uma leitura é algo importante. E eu vou aqui pegar um gancho. Quando a Joana escreveu isso aqui, o Divaldo, né? Não havia internet. Então eu diria que assistir uma reflexão igual a essa é uma boa leitura. É um bom ato, né? Assistir uma palestra, assistir algo que seja cultural para dentro de nós, algo que tenha serventia. Não que você assistir um filme, um programa, não tenha serventia, talvez tenha, depende do que você vai fazer. Eu preciso relaxar, vou assistir uma comédia, eu quero me divertir, ok? Eu quero, sei lá, conhecer sobre um determinado assunto. Você vai lá, busca aquele assunto e vai assistir alguma coisa sobre aquilo, não tem problema nenhum. Hoje já temos os audiolivros, né? Várias pessoas, quando estão caminhando, ou até mesmo no carro, colocam os audiolivros, fica aquela pessoa narrando. Não é a mesma coisa que ler, porque enquanto você está caminhando, você tem que se concentrar em várias coisas. Quando você está dirigindo, mesma coisa. Então, fica algumas coisas perdidas. Quando você está lendo, você está parado fazendo aquela leitura. Como eu falei, né? A pessoa caminhando na esteira e lendo, se for um romance, se for um livro de entretenimento, agora, se for algo que precise de uma concentração, de um raciocínio, de um aprofundamento, vai ser perdido. Então, a boa leitura, vamos trazer para um contexto bem atual,
seria a gente dedicar tempo àquela, aquele aprendizado que nós estamos dispostos ou nos propondo a fazer. Uma vez uma pessoa falou assim, Dá, enquanto eu estou assistindo a reunião, eu estou ali varrendo a casa, não sei o quê. Aí eu falei, experimenta um dia você não varrer. Experimenta um dia você parar, sentar-se à mesa e assistir às reuniões online, né? Como se você estivesse lá no centro. Ah, mas aí não dá. Aí eu provoquei, né? Provocação. Não estou, de novo, não é chamando a atenção. Falei, mas lá no centro você varre o centro? Ou você fica assim, não, mas lá é outra coisa. Eu falei, por quê? Então, é uma questão da gente entender as situações e nos adequarmos e transformarmos aquelas situações em coisas úteis para nós. Sabermos dedicar o tempo correto para aqueles momentos. Igual ao estudo. Quando estamos estudando, tem pessoas que gostam de botar o fone e ficar ouvindo música, se sente melhor, etc. Mas acaba que gera também uma distração. Tem pessoas que estudam vendo televisão. Já foi mais que provado que a absorção não é tão grande. Existem exceções, mas o próprio nome diz, são exceções. Então, a regra, né, seria a gente ter um ponto de concentração. Então, a Joana, esse texto todo a gente pode resumir, né, como a nossa necessidade de nos dedicar mais, gerar hábitos, né? Dedicar mais àquilo que a gente busca, gerar hábitos saudáveis para a nossa vida, entre eles uma leitura, um aprendizado, uma obra, coisas boas, né? Eu vou à casa espírita, eu participo lá da parte social, eu ajudo fazendo isso, fazendo aquilo. Agora, a grande questão é que quando nós estudamos, nós adquirimos conhecimento. Um conhecimento do qual, talvez, quando a gente ouça outra pessoa falando, a gente está ouvindo o que ela quer nos dizer. Talvez não seja aquilo que esteja. É bom termos essas informações como uma segunda opinião, ou lermos sobre um assunto, querer ouvir das pessoas o que entenderam daquele assunto, ter aqueles contrapontos, né? E é importante conversar, debater, explicar, falar, que vai gerando mais contexto dentro de nós. É interessante, uma vez eu conversava com uma pessoa, falei assim, Dan, já li o livro tal. Aí eu falei, é mesmo? Gostou? Muito. Eu não lembro que eu tinha também lido. Era aquela Libertação, se não me engano. Eu falei, mas essa parte aqui assim, isso eu não lembro não. A pessoa leu e passou. Uma vez eu fui numa palestra que um professor estava falando, que ele indicou o livro Nosso Lar, acho que é o Nosso Lar, né? Uma pessoa, olha só, já leu esse livro? Não. Aí deu. Uma semana depois encontrou a pessoa, e aí, leu o livro? Ih, adorei, mas que ficção bacana, hein? A pessoa não sabia o que estava lendo, não achou que aquilo ali é uma obra de ficção científica. Então, sugestões, vamos
buscar ler mais, debater mais, conversar mais, entrosar mais, porque é um hábito saudável. Busca um livro que não adianta também você, não, eu vou pegar agora o livro dos Espíritos e vou ler. Ok, não é um livro ruim, mas qual é o ponto que você está de conhecimento, de entendimento, para poder esmiuçar aquele livro? Ou qual o ponto que você está de ler o livro e perguntar, para tirar as dúvidas, né? Os livros da doutrina, normalmente são livros mais para estudo, para a gente sentar e conversar. Mas não quer dizer que esse livro mesmo que a gente está lendo, Vida Feliz, é um excelente livro para ser lido. Mas você já leu, já tirou as ideias. Eu tirei, mas o que custa talvez você ler e tirar as suas próprias conclusões? Ler devagarzinho. Vê, um texto desse aqui a gente lê em 10 minutos, 15 no máximo. Lê umzinho, pensa, raciocina, reflete sobre ele, volta, lê de novo, vê os parágrafos. Igual a esse tem vários. Então, desejo a todos uma boa leitura, um bom entendimento, que possamos conciliar todas as nossas vontades durante o dia, seja de trabalhar, seja de descansar, seja de relaxar e seja de nos instruir. Instruir através da observação, instruir através da audição, instruir através do silêncio e instruir-nos através da leitura. Que Jesus possa abençoar, iluminar e fortificar a todos, que tenhamos todos uma semana maravilhosa, com boas leituras, enriquecendo a nossa vida, a nossa mente, nos trazendo paz. Porque quando nós estudamos, as dúvidas, elas ou aparecem, e nós começamos a resolver os problemas, ou elas nos trazem a tranquilidade de saber que estamos fazendo a coisa certa. Vamos à nossa prece? Vamos agradecer a Jesus? Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos lendo, debatendo, ouvindo, conversando, nem que seja com os nossos próprios pensamentos, questionando-nos, perguntando se era exatamente isso que eu entendi do texto, não era? Senhor, nós temos uma mente maravilhosa, fecunda, capaz de ilustrar todas as palavras. Permita-nos, Senhor, usá-la para aprender cada vez mais. Se conosco nessa nova semana que se inicia, nos traga muita energia, muita força, muita boa vontade, Senhor, para fazermos tudo o que temos que fazer com bastante alegria, com bastante vontade. Obrigado, Senhor, por nossa vida, por toda a vossa inspiração em nossos corações. Que tudo que venha nos suceder seja sempre pelo amor de Deus. Uma boa semana para todos, muita paz, muita luz, muita tranquilidade, muito aprendizado. Sempre na paz do Senhor. Que assim seja, graças a Deus.